Saudações a todos. Para as nossas reflexões nesses dias que antecedem o nosso Natal, nós vamos buscar no livro intitulado por Emmanuel, Antologia Mediúnica de Natal, em que o Chico Xavier traz mensagens vindas de vários espíritos, e há uma homenagem que Emmanuel dedica a Jesus, essas páginas todas deste livro. Vemos um prefácio belíssimo de Emmanuel, mas nós vamos ver a mensagem nona, que é do irmão X, em que ele chama de bilhete a Jesus. Então ele escreve a Jesus o que vai no seu coração, como se fosse um bilhete a Jesus, e vai nos trazer profundas reflexões. Então vamos lá. Começa irmão X. Senhor Jesus, enquanto a alegria do Natal acende luzes novas nos lares festivos, torno à velha Palestina, revendo com os olhos da imaginação a paisagem de tua vinda. Roma, estendiam fronteiras no Nilo, no Eufrates, no Reno, no Tâmisa, no Danúbio, no Mar Morto, no Lago de Genezaré, nas areias do Saara. César sossegava e protegia os habitantes das zonas mais remotas, aliciando a simpatia dos príncipes regionais. Todos os deuses indígenas cediam a Júpiter, o dono do Olímpio, de que as águias dominadoras se faziam emissárias, tremulando no topo das galeras cheias de senhores e de escravos. Lembras-te, Senhor, de que se fazia uma grande estatística por ordem de Augusto, o Divino? Ele está se referindo aqui ao censo, né? Com o objetivo ali de arrecadar mais impostos, que ninguém deixasse de pagar os tributos a Roma, né? Vem a ordem de Augusto para que se fizesse mais um censo, né? E foi justamente na época em que Jesus estava aqui conosco. Viria a estar aqui conosco, né? Foi bem nessa ocasião. Otávio, cercado, continua então o irmão X narrando. Otávio, cercado de assessores inteligentes, intensificava a centralização no mundo romano, reorganizando a administração na esfera dos serviços públicos. As circunscrições censitárias na Judéia enchiam-se de funcionários exigentes. Cadastravam-se famílias, propriedades, indústrias. E José e Maria também se locomoveram com os demais para atender às determinações. Então tudo era ali, tinha que ser registrado, né? Não só ali as individualidades, as famílias, como as propriedades, as indústrias, né? Então seria dar contas ao poder, né, romano. E José e Maria, né, repetindo, também se locomoveram com os demais para atender às determinações. A sensibilidade israelita poderia manter-se à distância do culto de César, resistindo ao incenso com que se marcava a passagem dos triunfadores em púrpura sanguinolenta, mas a experiência judaica, estruturada em suor e lágrimas, não se esquivaria à obediência perante os regulamentos políticos. Então, mesmo contrariados, eles eram fiéis, né? A lei fazia parte, era a personalidade desse povo ser obediente às leis, às determinações das leis, e assim faziam. As estalagens, no entanto, estavam repletas e não conseguiram lugar, porque todos estavam indo para a sua cidade de origem, né? Por isso que José vai para Belém, a sua cidade de origem da dinastia de Davi, né? Em razão disso, continua o irmão X,
A estrela gloriosa que te assinalou a chegada não brilhou sobre os templos ou residências de relevo. Apenas a manjedoura singela ofereceu-te conforto e guarida. Homens e mulheres faziam estatísticas minuciosas de haveres e interesses. Se o governo imperial decretava o recenseamento para reajustar observações e tributos, os governados da província alinhavam medidas imprimindo modificações aos quadros da vida comum para se subtraírem de alguma sorte às exigências. Permutavam-se cabras e camelos, terras e casas, reduzidos parques agrícolas e pequenas indústrias. Havia espaço mental para a meditação nas profecias? Porque na verdade estava tudo escrito nas profecias, né? Mas havia espaço mental para isso? Tão presos ali àquelas situações do momento? E continua narrando o irmão X. Para cumprir o dever religioso, não bastava comparecer ao templo de Jerusalém nos dias solenes, oferecer os sacrifícios prescritos e prosternar-se ante a oferenda sagrada ao ressoar das trombetas? Razoável, portanto, examinar os melhores recursos e burlar as requisições do romano dominador. Então, de alguma forma, eles iam ali cumprir as profecias, aliás, cumprir a lei, né, fazendo as suas oferendas no Templo de Jerusalém, mas tanto quanto possível, tentariam burlar a lei. A fração do povo eleito, que se aglomerava na cidade de Davi, lia os textos sagrados, recitava salmos e tomava apressado conselho aos livros da sabedoria. Entretanto, não considerava pecado matar o tempo em disputas e conversações infindáveis, ou enganar o próximo com elegância possível, né? Então, essas questões do que é errado, do que é certo, é o trabalho do depurar do espírito. Então, para eles, cumprir ali os textos sagrados, recitar os salmos, né? Buscando ali o conselho aos livros da sabedoria, mas tantas coisas eles não percebiam que não eram adequadas, que não eram morais, né? Por esta razão, Senhor, quem gastaria alguns minutos para advogar proteção a Maria e José? Eles traziam a sinceridade dos que andam contigo, falavam de visitas de anjos, de vozes do céu, e o mundo palestinense estava absorvido no apego fanático aos bens imediatos. Comentava-se apaixonadamente as listas e informações alusivas a rebanhos e fazendas. As narrações do sonho de José ou da experiência de Zacarias prefeririam noticiário referente à produção de farinha ou ao rendimento dos pomares. Então vamos vendo bem esse panorama que o irmão X está nos trazendo da psique, da maneira de ser desse povo na época em que Jesus aqui esteve. E vejamos se há muita diferença no hoje. Então vamos vendo, né? O que eles prefeririam? Estarem atentos ali ao que Zacarias, pai de João Batista, havia dito sobre ali o anúncio da concepção de João o Batista, né? Ou tampouco estariam interessados ali no sonho de José. Enfim, todas essas questões estavam muito distantes da grande maioria que estava muito mais preocupada com a produção de farinha, com os rendimentos dos pomares. E podemos passar isso para a situação hoje dos tempos modernos? Todavia,
entregar à humanidade a divina mensagem. Todavia, para entregar à humanidade a divina mensagem de que te fizeste o depositário fiel, não te feriste ao choque da indiferença. Começaste assim mesmo, na manjedoura humilde, o apostolado de bênçãos eternas. O Evangelho iniciou a primeira página viva da revelação nova na estrebaria singela. A natureza foi o primeiro marco de tua batalha, multissecular da luz contra as trevas. E enquanto prossegues conquistando palmo a palmo o espírito do mundo, os homens continuam fazendo estatísticas inumeráveis. Aos censos de Otávio, seguiram-se os de Tibério. Aos Tibério, sucederam-se arrolamentos de outros dominadores. Depois do poderio romano fragmentado, outras organizações autoritárias apareceram, não menos tirânicas. Dilataram-se os serviços censitários em toda a parte. As nações modernas não fazem outra coisa além da extensão do poder, melhorando a estatística que lhes diz respeito. Inventariaram-se na antiga Judéia ovelhas e jumentos, camelos e bois. Hoje, porém, Jesus, o arrolamento é muito mais importante. Com o aperfeiçoamento da guerra, o censo é vital nas decisões administrativas. Antes da carnificina, arregimentam-se estatísticas de canhões, tanques e navios, aviões, metralhadoras e fuzis. Enumeram-se homens por cabeça no serviço preparatório dos massacres e em seguida anotam-se feridos e mutilados. Isso nas vanguardas de sangue, porque na retaguarda o inventário dos grandes e pequenos negócios é talvez mais ativo. Há corridas de armamentos e bancos, valorização e desvalorização de bens móveis e imóveis, câmbio claro e câmbio escuro, concorrência leal e desleal, mercado honesto e clandestino, tudo de acordo com as estatísticas prévias que autorizam providências administrativas e regem o mecanismo da troca. Nós sabemos que não condenas o ato de contar. Aconselhaste-nos nesse sentido, recomendando que ninguém deve abalançar-se a qualquer construção antes de contas rigorosas, a fim de que a obra não permaneça inacabada. Entretanto, estamos entediados de tanto recenseamento para a morte, porque em verdade nunca esteve a casa dos homens tão rica e tão pobre, tão faiscante de esplendores e tão mergulhada nas trevas, tão venturosa e tão infeliz como agora. Desejávamos, mestre, arrolar as edificações da fé, os serviços da esperança, os valores da caridade. Contudo, somos ainda muito poucos no setor de interesse pelos sonhos reveladores e pelas vozes do céu. Apesar disso, sabemos que os homens, fanatizados pela estatística das formas perecíveis, examinam os gráficos de olhos preocupados, mas erguem corações ao alto, amargurados e tristes. Movimentam-se entre tabelas e números, mas torturados pela sede de infinito. Quem sabe, Senhor, poderias voltar, consolidando a tua glória como fizeste há quase 20 séculos. Entretanto, não nos atrevemos ao convite direto. As estalagens do mundo estão ainda repletas de gente negociando bens transitórios e melhorando o inventário das posses exteriores.
Os governos estão empenhados em orçamentos e tributos. Os crentes pousam olhos apressados em teu evangelho de redenção e repetem fórmulas verbais, como os judeus de outro tempo que mastigavam a lei sem digeri-la. Quase certo que não encontrarias lugar entre as criaturas. E não desejamos que regresses de novo para nascer num estábulo, trabalhar à beira das águas, ministrar a revelação em casas e barcas de empréstimo e morrer flagelado na cruz. Trabalharemos para que a tua glória brilhe entre os homens, para que a tua luz se faça nas consciências, porque em verdade, Senhor, que adiantaria o teu retorno se a estatística das coisas santas não oferece a menor garantia de vitória próxima? Como insistir pela tua volta pessoal e direta, se na esfera dos homens ainda não existe lugar onde possas nascer, trabalhar e morrer? Profundas reflexões nos trazem o irmão X. Profundas reflexões. E de fato ele sabe que Jesus não voltará dessa forma, encarnado, né? Como muitos até entendem na interpretação das suas palavras, né? Ele sabe perfeitamente que os ensinamentos de Jesus já foram revividos desde o marco inicial do Consolador, em 1857. A 18 de abril de 1857, com a edição, quando Allan Kardec edita o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição. Ali nós temos o marco inicial do Consolador prometido. Porque Jesus nos asseverou que não nos deixaria órfãos, que enviaria o Consolador, que viria estar eternamente conosco e viria relembrar tudo o que ele nos tinha dito e muito mais. O Paráclito da Verdade. Então vivemos esses tempos, os tempos do Consolador, em que hoje estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita. E é muito bom estudar o Evangelho e buscar sentir e perceber e compreender Jesus e trazê-lo à nossa mente, na medida em que ele vai fazendo as suas colocações nas páginas sublimes narradas pelos evangelistas, mas é muito bom esse Jesus que a doutrina espírita nos trouxe. Esse Jesus de mãos postas, esse Jesus atuante, esse Jesus que desce no vale das lágrimas e das dores, esse Jesus que veio não para tirar os pecados do mundo, nos isentando das culpas e das lutas, mas sim para nos abrir o caminho abençoado para a nossa própria libertação, né? A doutrina é libertadora, porque o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus são libertadores. Libertar-nos do quê? Das algemas, dessas algemas que nos prendem ainda a tantas inferioridades. Então busquemos Jesus, à luz da doutrina espírita, o nosso pastor, o nosso mestre, que nos ama e nos acompanha muito antes do primeiro átomo que compõe a Terra existir. E nos conhece a cada um. Sabe das nossas conquistas, sabe dos nossos erros, das nossas fragilidades, mas queira Deus que perceba em nós a vontade de mudança.
a vontade de lutar para colaborar na implantação do Evangelho entre nós, em cada coração. Amigos, mais uma vez reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecidos pelas dádivas recebidas, por tudo que nos favorece o aprendizado e o exercício do amor. Hoje compartilho com vocês a mensagem à marcha pelo Espírito Emmanuel. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Jesus, no Evangelho de Lucas. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades ao seu favor. A personalidade dominante, em situações efêmeras, tem a marcha inçada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito Eterno, no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fátuos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos e nela tornaremos a renascer. Muito forte essa mensagem. Desperta-nos para o propósito reencarnatório de edificarmos-nos no bem, na seara de Jesus, santificando nossas pegadas, trabalharmos, nos conhecermos, de modo a nos iluminarmos e a servir o Cristo. Reflitamos e sejamos agradecidos a esses esclarecimentos tão potentes, tão importantes para a nossa existência. Bom, continuemos o livro Os Mensageiros. No capítulo anterior, Mãe e Filhos, Dona Isabel conversa um pouco com os filhos e André colhe informações interessantes. André admirou profundamente aquela mulher, Isabel, que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhinhas mais novas como mãe e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. E como vimos,
Cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. O Evangelho dá equilíbrio ao coração. No capítulo de hoje, no Santuário Doméstico, terminado o culto familiar, Aniceto disse sensibilizado: o mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. André menciona que 2 cooperadores de nosso lar serviram a eles alimentação leve e simples. E o instrutor amigo esclarece: é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias em oficinas como esta. Aqui ele se refere ao santuário doméstico e continua: nesse santuário, os elementos mais baixos não encontram um campo imprescindível à proliferação. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. Vejam como o nosso padrão vibratório influencia os aspectos de nosso ambiente, não é? O ambiente continuou animado, em teor de franca alegria, intraduzível à nossa sensação de paz. André revela que foram a pequeno jardim que rodeava a habitação. As flores veludosas recendiam, a claridade espiritual ambiente como que espantava as sombras da noite. Então nós sabemos que o sol dissipa os miasmas e a claridade espiritual ambiente também, né, como bem o diz. Respirando as brisas cariciosas que sopravam da Guanabara, André observa uma senhora com sua filha no jardim. Aniceto explicou discretamente: esta é a nossa irmã Emília, servidora em nosso lar, que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. Ele virá pelas portas do sono físico. Estas ocorrências no círculo da crosta dão-se aos milhares todas as noites. Com a maioria de irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual. Que bênção essa oportunidade do reencontro, de acalmar a saudade, de tranquilizar o coração. Sejamos agradecidos. Embora as luzes que os rodeavam, André notou que os céus prometiam aguaceiros próximos. As brisas leves transformavam-se em ventania forte. Não obstante, as sensações de sossego eram agradabilíssimas. A essa altura, André notou que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua, à procura de abrigo conveniente. Reparou com espanto que muitas tomavam a nossa direção, para depois de alguns passos recuarem amedrontadas. Provocavam assombro. Muitas pareciam verdadeiros animais, perambulando na via pública. André confessa que insopitável receio invadira o coração. Calmo, Aniceto tranquiliza: não temam. Sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando o asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre, e os aguaceiros os incomodam tanto quanto ao homem comum distante do lar. Buscam, de preferência, as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Quando isso não se lhes torna acessível,
penetram as residências abertas, considerando que para eles a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. E continua. Observem como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico, e é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Esses esclarecimentos dispensam comentários, muito elucidativo. Daí a momentos, penetravam de novo no santuário doméstico. E André relata: Isidoro e Isabel vieram a nós de braços entrelaçados, irradiando ventura. Aquela viúva pobre do bairro humilde vestia-se agora lindamente, não obstante a adorável singeleza de sua presença. Sorria contente ao lado do esposo, via-nos a todos, cumprimentava-nos amável. Nosso orientador inclinou-se para nós e falou: observam vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos? Poucas almas encarnadas conheço com a aventura desta mulher admirável, que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Belíssimo, não é? Reflitamos, sempre somos convidados a refletirmos esses ensinamentos, que caem fundo em nossa alma, em nosso entendimento, não é? Então são muitas as bênçãos. Bom, é isso, que Jesus nos abençoe, até o nosso próximo encontro.